Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Novo Ensino Médio aqui nos canais Educa SC. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui para falar de uma novidade tão legal e que traz tantas mudanças positivas para a nossa educação. No programa dessa semana, vamos conversar um pouco sobre a área de matemática e suas tecnologias no Novo Ensino Médio. Teremos uma entrevista bem bacana para saber como foi a construção do caderno dessa área, saber quais são as principais mudanças e muito mais. E para falar desse assunto, nós recebemos aqui a professora Edceia Robold, que é professora de matemática na Escola de Educação Básica São Lugero, no sul aqui de Santa Catarina. Tudo bem, professora? Tudo bem. Te agradeço Olá. aqui pela participação, tá? E eu vou começar já fazendo uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui no programa, que é: você acha que essa mudança para o novo ensino médio ela era necessária, de fato, para a nossa educação? Olha, com certeza que ela é necessária, porque é preciso colocar o jovem, né, em mais atividades, colocar ele em desenvolvimento, né, e não apenas como receptor de conteúdos. Então, e também para que ele possa ter o direito, né, de estar escolhendo aquilo que ele mais lhe agrada para estar estudando e se aprofundando nos estudos. Então, é uma mudança necessária, essencial, para colocar essa juventude em maior movimento de estudo. E nessa área de matemática e suas tecnologias, que é a área que você conhece tão bem, né? Quais são as principais mudanças que os alunos vão receber a partir de agora? Bom, as principais mudanças é que eles vão ter um tempo maior na escola, né? Eles vão ficar um pouco mais, né? Um tempo mínimo de 1.000 horas por ano. Então, isso já ampliando a carga horária, também vai ampliar o tempo que a gente vai ter para estar trabalhando com eles, projetos, né? Atividades diferenciadas, a matemática na prática. Então, essa é uma das principais mudanças. Outra mudança que também acontece é que a gente não vai ter uma lista de conteúdos para estar seguindo, mas sim estar pensando em conceitos que os estudantes precisam estar aprendendo, e a partir desses conceitos pensar em atividades e em projetos que vão integrar as áreas do conhecimento. Então, uma outra mudança também é que a matemática não vai trabalhar o tempo todo sozinha, ela vai estar, né, procurando as outras áreas e se integrando com os conteúdos das outras áreas, conversando com as outras áreas do conhecimento. A gente sabe que a matemática é uma área que, às vezes, tem muita gente que adora, né? Mas tem muita gente que não consegue se dar bem de jeito nenhum. E, às vezes, é um pouco por causa do interesse também. E, ao mesmo tempo, o novo ensino médio está vindo para tornar o ensino mais atrativo, né? Quais são as ferramentas pedagógicas? Como é que o ensino para o aluno vai ser mais atrativo da matemática dentro da sala de aula? Bom, no currículo, né, então a gente aponta como uma mudança essencial estar pensando os conceitos a partir da essência, né, de relacionar grandezas e medidas, e não trazer um problema e explicar o problema, mas a partir de uma situação-problema, trazer essa gênese, né, relacionar, por exemplo, nós trazemos no caderno de matemática o desafio que os estudantes de uma escola têm, que é medir a massa de papel rejeitada na escola com uma balança de pratos e um instrumento e uma unidade de medida sendo 0,5 quilogramas. Então, não é uma matemática convencional. Então, a partir dessa relação, a partir dessa medição, né? Então, colocar o estudante em atividade e, a partir das medições, abstrair esses conteúdos, né? E estar colocando ele na forma de tabela, na forma de gráfico, trazer a lei que revela essa relação. Então, o currículo está pensado neste movimento de trazer essas relações, e não apenas resolver exercícios ou o professor está explicando o tempo todo o conteúdo, né, discorrendo o conteúdo. Então, a intenção, a proposta que se tem é que se trabalhe, né, nesta perspectiva, com a gênese da matemática, que é relacionar as grandezas e suas medidas. Então, pensar o ensino neste movimento. Então, é um desafio também para o professor, né, pensar desta forma, uma vez que nós também não aprendemos deste jeito, mas é um desafio, e que eu me incluo também, que nós precisamos estar aprendendo e para ensinar deste outro jeito, desta outra forma. Que bacana. Eu até confesso que eu não era o melhor aluno de matemática do mundo na escola, mas ouvindo assim como as coisas vão mudando, dá até um pouquinho de vontade de aprender de novo.
para ver se agora eu passo com mais folga. Mas continuando, você foi coordenadora da elaboração do caderno de matemática nesse nosso novo currículo de agora, né? Você pode contar para a gente como é que foi um pouquinho desse processo? Bom, nesse processo ele foi um trabalho em equipe, não foi o trabalho de um pequeno grupo, mas teve a participação de vários professores do estado todo, né? Então nós, primeiramente, nos baseamos a equipe, tendo uma equipe primeiro, né, uma equipe inicial por uma coordenadora e 2 redatores da área de matemática, onde nós iniciamos o trabalho pensando, olhando para a BNCC e os marcos legais e analisando, fazendo a leitura, né, do que a BNCC indicava que deveria ser colocado no currículo de matemática. Então a gente fez uma parte inicial e em seguida nós tivemos a colaboração de professores de todo o estado, né, de Santa Catarina, para a escrita desse documento. Então a gente teve várias contribuições, tanto de um grupo de professores elaboradores, né, e redatores, quanto também dos professores das próprias escolas, onde as escolas também tiveram a oportunidade de estarem contribuindo com o currículo e apontando o que precisava ser melhorado ou inserido, ou que os professores estavam sentindo necessidade. Então, nosso trabalho foi coordenar todo esse movimento, né, inserir essas sugestões, fazer as sínteses, para que atendesse, né, o currículo ficasse de acordo com a BNCC, com a lei, e também com as necessidades que os professores de todo o estado, né, sentiram e almejavam também naquele momento. É bacana que é um processo que escuta bastante gente, né? E eu imagino que isso deve ter agregado bastante no resultado final. Com certeza, agregou bastante. Nós fizemos, assim, várias inserções, inclusive nós temos, por exemplo, as habilidades na área de matemática, que são 45 habilidades, com a consulta pública, né, do documento inicial. Então, com a consulta pública, vieram outras habilidades que não estavam apresentadas na BNCC, mas que os professores de Santa Catarina, os que colaboraram, né, nessa escrita, nessa contribuição, apontaram como sugestão para a gente também estar inserindo. Então, foi um processo democrático, né, e que a gente, enquanto coordenadora, tentou atender todas as sugestões que foram trazidas, né, de todo o estado. E é legal ver que está dando resultado, né? Mas eu imagino que coordenar todo esse processo não seja um trabalho fácil, né? E eu queria saber se você enfrentou alguns desafios nesse período também. Foram vários desafios, né? Inicialmente, esses encontros com os professores colaboradores seria presencial, então, em meio à pandemia, nós tivemos que repensar esse processo, toda a equipe teve que repensar, então foram encontros virtuais, então outro desafio, outra maneira de estar trabalhando, além dos encontros com os professores colaboradores, né, a gente também trabalhou enquanto docente, também de modo, né, remoto, apresentando as aulas de modo remoto, as 40 horas aulas de matemática, como professora e, ao mesmo tempo, trabalhando como coordenadora e preparando reuniões, fazendo reuniões, tanto com os professores quanto com o grupo da sede. Então, foi um grande desafio fazer este movimento de forma remota, pensar as estratégias de grupo também de forma remota, para que todos pudessem, de alguma forma, se manifestar e apresentar as suas ideias e sugestões na construção do currículo. E o que você achou do resultado no fim disso tudo? Assim, além do orgulho que você deve ter do teu trabalho, claro, mas qual que é o teu sentimento em relação ao resultado? Você acha que ficou adequado como estava planejado no começo? Com certeza que ficou um trabalho muito bonito, adequado, então a gente trouxe também uma sequência do que foi produzido no ensino fundamental, então no ensino médio, o grupo de professores, ele também pensou em dar continuidade ao que foi produzido no ensino fundamental, então foi bastante produtivo, ficou bem bacana o trabalho. Nós tentamos, né, todo esse grupo tentou escrever de uma forma que contribuísse com o professor lá na sala de aula, né, e a gente também sempre pensando, eu sou professora, é deste lugar que eu falo, então como é que eu gostaria de ver o currículo, de ter o currículo que pudesse me auxiliar no meu processo de ensino-aprendizagem lá na escola. Então todo esse grupo houve toda essa preocupação
nesse sentido para a gente estar contribuindo com o professor, que é o grande protagonista também no processo, né, de ensino em sala de aula. E já que a gente está falando do professor, então, partindo do... Você tem esse grande ponto de vista, você conhece muito bem o novo caderno, o novo currículo, e ao mesmo tempo você tem bastante experiência em sala de aula também, né? Qual que é o conselho, a dica que você dá para o professor que vai começar a trabalhar com o novo ensino médio a partir do ano que vem? Bom, primeiramente, estudar o currículo para ver quais são os direcionamentos que são dados, né? Porque como há uma mudança, então a gente precisa ter um norte, não é sair atirando para todos os lados. Então a gente tem um caminho, a gente tem um norte para seguir. Então, começar estudando o currículo, lendo, vendo os conceitos, pensando com a equipe na escola, né? O que é mais essencial e de que forma vão pensar o ensino, porque não há uma lista de conteúdos a ser seguido, e sim habilidades a serem desenvolvidas. Então, que tipo de estudante que nós queremos desenvolver, que sujeitos nós queremos transformar, que sociedade nós queremos ter, que mudanças nós almejamos em nossa escola. Então, começando por aí, pensando desta forma, né? Pensar na sua escola, no seu entorno, na sua comunidade, o que pode ser feito para melhorar, o que o estudante almeja estudar, né? De que forma eu vou planejar minha aula para colocar o estudante em atividade de estudo e que ele vai se interessar um pouco mais pela matemática, que mesmo que ele tenha dificuldade, mas que aquela dificuldade seja superada pelo incentivo que o professor está dando, pela forma como o professor está abordando o conteúdo, os conceitos, né? Então, este é um dos desafios, uma das questões que são essenciais para a gente estar pensando no novo ensino médio. Uma outra questão também é que nós não podemos mais pensar o ensino médio naquele estudante, né, sentadinho um atrás do outro. Isso não cabe mais para os nossos tempos. E, além disso, né, ele está um tempo maior na escola, então a gente precisa também estar pensando e se colocando no lugar do estudante, que ele não vai conseguir parar o tempo todinho sentadinho ouvindo o professor. Então, que tipo de atividades e movimentos que nós vamos fazer para colocar ele em ação, em atividade, que ele se sinta bem na escola, que ele tenha vontade de ficar na escola, né? Porque senão é um tempo grande na escola e sendo com atividades que não lhe chamem a atenção, fica bastante difícil, né? Querer permanecer neste local. Então, são essas questões que a gente precisa estar dando como, né, que a gente indica como dicas para os professores, para a gente estar pensando no novo ensino médio. Muito bacana, professora Edseia. A gente vai fazer uma paradinha, mas daqui a pouco a gente volta então para falar mais um pouquinho sobre a matemática no novo ensino médio então, tá? Nós vamos para um intervalo rapidinho e voltamos daqui a pouco com a professora Edseia, que vai nos contar sobre as trilhas de aprofundamento da área de matemática nesse novo ensino médio. Até já! O governo do estado está lançando o Gente Catarina, um programa estadual que busca elevar os índices de desenvolvimento humano nos 61 municípios de menor IDH de Santa Catarina. Reduzir os casos de mortalidade infantil, morte prematura e evasão escolar e estimular melhorias nos cenários de emprego e renda são objetivos do Gente Catarina. O programa tem implantação gradual e começa em 5 municípios: Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, São Joaquim e Urupema. Até dezembro de 2022, todos os 61 municípios devem receber as ações do programa. Programa Gente Catarina. Desenvolvimento e dignidade para todos. Nosso programa Novo Ensino Médio está de volta, hoje falando sobre a área de matemática e suas tecnologias. Para você que se ligou agora nos canais do EducaSC, nós estamos batendo um papo com a professora Edseia Robold, que é lá de São Ludgero e foi quem coordenou a construção do caderno de matemática nesse novo currículo aqui de Santa Catarina. Professor, agora a gente poderia falar um pouquinho sobre as trilhas de aprofundamento, pode ser? Pode ser. Então, para começar, eu queria que você explicasse o que são essas trilhas de aprofundamento, que é uma novidade também. Bom, as trilhas de aprofundamento, ela é uma parte
do itinerário formativo. Então, vamos lá. O que é um itinerário formativo? O itinerário formativo é um grande guarda-chuva que vai abranger o componente curricular projeto de vida, a segunda língua estrangeira, os componentes curriculares eletivos e as trilhas de aprofundamento. Então, as trilhas de aprofundamento fazem parte do itinerário. Então, elas são um curso com maior duração, né? Não são apenas 2 horas aulas semanais, mas é um curso com, dependendo da grade curricular que a escola optou, então, no mínimo vão ser de 10 horas aulas semanais de aprofundamento na área que o estudante desejar estudar, né? No nosso caso, da matemática, então, nós temos 4 trilhas de aprofundamento, 4 trilhas de semestrais com duração de 10 horas semanais cada uma. Legal. E você diria que é isso, então, que ajuda a deixar o ensino mais atrativo, então? Uma das questões é essa também, que deixa o ensino mais atrativo, porque o estudante pode estar optando, né, se ele gostaria de aprofundar um pouco mais o seu conteúdo, né, o seu conhecimento, né, na área de matemática, então ele vai optar por uma das trilhas de matemática. Então ele vai encontrar não apenas matemática nas trilhas de matemática, porque a área de matemática também sentiu necessidade de trazer outras áreas para junto da matemática para desenvolver algumas trilhas. Então, ele não terá 10 aulas semanais de matemática, né? Então, mas sim aulas a mais de matemática, mas também com outras disciplinas que vão compor essas trilhas e que vão ajudar, né, a tornar o ensino um pouco mais atrativo. Até falando nisso, a primeira trilha que está lá no caderno é matemática, o ser humano e a natureza, certo? Você deve usar com a linha. Como é que ela pode ser abordada com os alunos na sala de aula? Bom, a matemática, o ser humano e a natureza, ela é uma trilha de matemática pensada, né, nesse âmbito, né? Olhar a matemática, né, no ser humano, né? Aonde, né, no ser humano tem a matemática, como ela está relacionada com o ser humano. Além disso, com a natureza, então, onde encontrar a matemática na natureza, de que forma isso, né, vai encontrar? E a matemática, né, então nós vamos abordar nessa trilha a matemática também na agricultura, também tem a geometria fractal dentro dessa trilha de aprofundamento, que também está bem relacionada com a natureza, não só a natureza, mas também com a tecnologia, porque nós vamos ter a geometria fractal, que também é desenvolvida dentro da área da computação. Então, o estudante, se optar por esta trilha, então ele vai encontrar esse caminho a ser percorrido, né? Então, trazer a matemática nos elementos da natureza, no corpo humano, na nutrição e também na agricultura. A gente já começa a ver a interdisciplinariedade trabalhando ali, que era o que a gente estava falando lá atrás. Bacana. Exatamente. Mais para frente, olhando o caderno, a gente tem a trilha de matemática e o mundo do trabalho, né? Já presumindo pelo nome também, como é que essa trilha, como é que o novo ensino médio, a área de matemática, ela está tornando os alunos, está formando alunos profissionais mais preparados para o mercado de trabalho? Bom, essa trilha foi pensada, né, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos matemáticos e a aplicabilidade no mundo do trabalho, né, como o próprio nome diz, né? Então, desenvolvendo também habilidades de organização, planejamento, inovação tecnológica, controle de dados, ou seja, essa trilha ela vai percorrer por negócios e serviços, né, que vai trazer um pouco da parte de contabilidade e de administração, não traz o conteúdo de contabilidade e administração, mas traz a matemática mais aprofundada com vistas a estes aspectos. Construções e design, ninguém vai trabalhar aqui engenharia, mas vai trazer noções, né, de construções, de plantas baixas, de design de ambientes, de maquetes, né, e também nesta mesma trilha a gente também nós vamos encontrar o turismo e entretenimento. Então, como a matemática aparece no turismo e no entretenimento, e também na saúde e qualidade de vida. Então, essa trilha ela percorre por esses campos, né, onde também vai exigir, né, profissionais de outras áreas de conhecimento para estar contribuindo nessa interdisciplinaridade, né, para os estudantes estarem se aprofundando nesta área.
É o que você fala, ela não está falando de engenharia especificamente na escola, até porque nem cabe, né? Mas já dá um gostinho para o aluno ver se ele se interessa pelo assunto e eu acho isso muito legal. É bem bacana mesmo. Bem É, bacana. e aí eu queria conversar contigo um pouquinho agora sobre a trilha de matemática e música sistematizando analogias. Do que essa trilha se trata? Como é que ela é abordada? Essa trilha ela foi pensada, né, em trazer a matemática juntamente com a música, né? Então a matemática no contexto da música. Então o que a matemática tem a ver com a música, né? Então a música e o regionalismo, as preferências musicais, né, dos jovens. Então ela vai ser trabalhada ela foi construída todo nesse movimento de estar valorizando o regionalismo o regionalismo musical, as preferências musicais, a comparação de músicas de décadas anteriores e atuais, né? Como empreender com a música, né? Não somente no sentido de financeiro, mas como a gente pode estar trazendo esse empreendimento, né? Na parte de educação, né? Então, é estabelecer relações encontradas no contexto da música e mobilizando situações de aprendizagem e aprofundamento de conceitos na área relacionados às competências gerais e também à formação integral dos estudantes. Então, é nesse sentido. Então, trazer esse aprofundamento da matemática relacionando ela com a música. É legal, porque se for imaginar o meu ensino médio, se eu fosse aprender em algum momento como empreender na música, acho que não seria na área de matemática, né? Então é ver como as coisas estão evoluindo e é legal que isso vá tornando mais atrativo mesmo e despertando curiosidade dos alunos, né? Acho muito bacana mesmo. E a gente tem mais uma trilha aqui, que é Edificando o Sonho da Moradia Própria em um Contexto Socioambiental, né? Essa ela já é bem específica, pelo nome a gente já consegue ter mais uma ideia do que é, mas eu queria que você contasse um pouquinho também sobre o que é trabalhado. Nesta trilha, então, Edificando o Sonho da Moradia, ela foi bastante discutida com um grupo de professores, né? Todas as trilhas elas foram produzidas e elaboradas por um grupo de professores de matemática, né? Que fizeram a inscrição para serem professores colaboradores e foram selecionados para esse trabalho. Então, aqui foi pensado em que todos nós temos o sonho de ter uma moradia própria, então, seja que tipo de moradia? E aí foi pensado em vários contextos de moradia que nós temos em todo o nosso estado de Santa Catarina, né? Então, a gente deixou ela mais ampla nesse sentido. Então, aqui a gente pensou nela em ajudar o estudante a projetar seu sonho, né? Como você imagina a sua casa, fazendo seu planejamento, a questão de sustentabilidade, a questão de localidade para morar, né? O bairro, questão custo-benefício, questões de saneamento. Então, essa trilha ela vai passar por várias questões nesse sentido. A localização do imóvel, relação custo-benefício, como eu já falei, a sustentabilidade, visualizar o sonho da casa própria, fazendo e elaborando projetos, então, desenvolvendo, né, um projeto de planta baixa, trabalhando a maquete, então, colocando o estudante mesmo em atividade para ele estar produzindo e não apenas estudando somente né, como um aluno receptor, né, um ouvinte, mas fazendo ele interagir, né, e produzir os materiais e produzir seu conhecimento também. Que bacana, professora. Foi bem legal a gente fazer todo esse panorama de como tem de todas as trilhas, né, para entender melhor. Assim, imagino que para quem está em casa também foi bastante esclarecedor. E para mim deu até vontade de fazer o ensino médio de novo. Antes da gente terminar, eu queria te aproveitar mais um pouquinho da tua experiência em sala de aula mesmo. Assim, como é que você, na sala, você percebe a mudança dos alunos, a expectativa? Como é que o comportamento deles tem mudado? Como é que a comunidade escolar vem recebendo a novidade? Assim, a comunidade ela vem assim bastante ansiosa em saber como vai funcionar, né? Porque nós que vivenciamos e elaboramos todo o currículo, para a gente assim, a gente já sabe mais ou menos como vai percorrer, né? E eles estão assim nessa expectativa, o que é uma trilha de aprofundamento, o que nós vamos estudar, né? Então eles estão bastante ansiosos nesse sentido. E na escola a gente já vem fazendo alguns movimentos diferentes, mostrando que não dá mais para ficar isolado, professor na sua sala, e aluno da primeira série só na sala da primeira série. Então a gente já vem fazendo atividades aqui na escola e mostrando que é preciso fazer a integração curricular,
entre os currículos da própria sala de aula, da própria turma, por exemplo, mas a gente também já está fazendo primeira série com segunda série com terceira série, então a gente está fazendo atividades que envolvem alunos de todas as séries. Então isso já está mostrando que vem mudança por aí e este é o caminho. Uma outra questão também que a gente está mostrando aqui na escola é que quando nós desenvolvemos projetos, não é um professor só orientando, de repente tem 2 professores ou 3 na mesma sala falando do mesmo projeto, mas orientando os alunos, né, cada um no seu componente curricular, do ponto de vista do seu componente curricular. Então, assim, mostrando para os alunos que esse é o caminho que é a tendência do novo ensino médio, é fazer essa integração entre áreas de conhecimento, entre professores, entre alunos. Então, um trabalho bem bacana. E às vezes a gente está numa turma de ensino fundamental e o aluno do médio está desenvolvendo um projeto com outro professor, mas está terminando uma atividade que é do projeto de matemática e pede para o professor para ele ir lá na outra sala perguntar, né, pedir orientação se este é o caminho. Então, é um movimento diferente na escola, há uma autonomia do estudante também de estar se movimentando. E ele não é um estudante solto, né? Ele também não é vigiado, mas ele é construído um movimento que ele tem autonomia e responsabilidade pelas suas ações que ele está fazendo. Então, eu acho que esse também é um grande passo e um grande amadurecimento que a gente vai construir, que o novo ensino médio tende a construir nas escolas. Pelo menos é o que eu acredito que vai ser, do ponto de vista que a gente construiu o currículo, né, coordenou a construção, e também do ponto de vista enquanto professora, enquanto, né, professora de sala de aula e trabalhando desta forma com essas mudanças. Que legal. O bate-papo foi muito, muito, muito legal mesmo. Tenho certeza que quem está acompanhando a gente de casa gostou bastante também. Professora Odisseia, obrigado de novo por ter aceitado o convite aqui para participar do programa e fica mais um convite para você voltar sempre que quiser. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Nós teríamos bastante ideias e trabalhos que a gente desenvolveu com os estudantes para estar apresentando, para estar compartilhando com os professores, mostrando a alegria, a empolgação dos estudantes. E muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso experiência. A gente que agradece. E oportunidade para mostrar tudo que é desenvolvido na escola não vai faltar também. Mas até a próxima, então. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. E aqui nós fazemos mais uma parada, mas daqui a pouco voltamos com depoimentos de alunos do novo ensino médio que vão compartilhar suas experiências com a gente. Até logo! O governo do estado está lançando o Gente Catarina, um programa estadual que busca elevar os índices de desenvolvimento humano nos 61 municípios de menor IDH de Santa Catarina. Reduzir os casos de mortalidade infantil, morte prematura e evasão escolar e estimular melhorias nos cenários de emprego e renda são objetivos do Gente Catarina. O programa tem implantação gradual e começa em 5 municípios: Bom Jardim da Serra, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, São Joaquim e Urupema. Até dezembro de 2022, todos os 61 municípios devem receber as ações do programa. Programa Gente Catarina. Desenvolvimento e dignidade para todos. Voltamos com mais novo ensino médio para você aqui nos canais EducaSC. Durante o programa, nós conversamos sobre a área de matemática e suas tecnologias. E agora chegou o momento de ouvir o que os alunos que já estão cursando o novo ensino médio acham dessas novidades dessa área. Confira comigo. Oi, meu nome é Raíssa Boger-Quiniz, eu sou da turma 1101 do Ensino Médio Inovador. Eu vou falar sobre o projeto do Correio Elegante da professora Gisele e da professora Edisseia. Eu acho que esse projeto está nos despertando muitas sensações, ele está nos deixando animados para receber o correio e para enviar também. E nos deixa muito curioso saber quem está enviando, isso é muito massa, assim, você receber e não saber de onde vem. Estamos estabelecendo uma comunicação entre salas e criando laços que nunca imaginaríamos.
Oi, eu sou a Maria Eduarda Martins, da turma 1202 do Ensino Médio Inovador, e esse projeto vem incentivando muito a interação entre as turmas e a comunicação que a gente acaba tendo com os nossos colegas, principalmente aqui no Inovador, porque antigamente costumava ter bastante comunicação na hora do almoço, etc., mas agora na pandemia a gente acabou ficando um pouco mais afastado, e isso vem fazendo com que a gente faça mais amizades. Além de também incentivar a escrita e a nossa criatividade na hora de escrever os recadinhos e ter que entregar uma coisa que faça aquela pessoa feliz e que a gente também queira receber uma coisa que nos faça feliz. Oi, eu sou a Aida, do Ensino Médio Inovador, e falo sobre o projeto do Correio Elegante, sobre como está sendo incrível essa socialização do inovador e sobre o sentimento de ansiedade de poder enviar as cartas e receber, e pensar em quem que pegou a gente, e está sendo incrivelmente inovador. Que bacana! Muito obrigado por compartilhar a experiência de vocês com a gente aqui no programa, pessoal. É sempre legal falar de novidades e mais legal ainda quando a gente vê na prática que elas funcionam. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Toda semana a gente vem para falar de um assunto diferente relacionado ao novo ensino médio e tirar as suas dúvidas. E espero que a edição de hoje também tenha sido esclarecedora para você. Caso ainda esteja com alguma dúvida, eu te convido a acessar o site oficial da Secretaria de Educação, que é sede.sc.gov.br. Por lá você encontra vários materiais explicativos, vídeos e documentos com todos os detalhes sobre o novo ensino médio. Agora, se a sua ideia é conhecer algumas ações realizadas em escolas da rede estadual e assistir às reprises das aulas aqui dos canais, a dica é acessar educasc.com.br. Mais informações e novidades também estão disponíveis nas redes sociais da Secretaria. É só procurar por @educaçãosc. E o programa Novo Ensino Médio dessa semana fica por aqui, mas na próxima a gente volta com mais novidades. Te espero por aqui de novo. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.